Bem-vindo ao Visioli Talks, um podcast onde não fala só de imóveis, mas também de histórias por trás de cada conquista. Eu sou o João Marcos e hoje a história é do André. E antes do bate-papo, presentinho para o convidado. Obrigado. Falando rapidamente do presentinho, não é publi, mas é uma marca IT 44, destilaria daqui de Maringá, da região, né? Massa. Até o slogan dos caras, aqui tem bebida de verdade, né? Massa, é bebida massa. alcoólica de verdade. Bebida alcoólica de verdade. Então, esse presentinho. É isso, muito obrigado. André. Obrigado pelo convite. Imagina. É sempre um prazer conversar com você, por mais que não faz tanto tempo que a gente conversa, né? Um aninho. Não, um aninho. Que a gente se conheceu. Exato. Quem que é você, André? Vamos lá. De onde você veio? O que faz? Onde vive? Vamos lá, eu sou o Carlos André, mas eu gosto de ser chamado por André, né? Meu apelido é Firfs, não me pergunte o porquê, eu não faço a mínima ideia. Foi um dia um amigo que chegou e falou assim, você tem cara de Firfs. E aí, que eu era moleque, né, criança, e não gostou do apelido, e aí que o apelido pega. E aí, desde então, Firfs. E aí, hoje, Firfs virou meio que, vamos colocar aí entre aspas, uma marca registrada da minha imagem, né? Mas eu sou de uma cidade do interior, aqui do Paraná, dá uns 35 quilômetros aqui de Maringá, Presidente Castelo Branco. Eu sempre faço a comparação que Castelo Branco é um bairro aqui de Maringá, que tem 4.700 habitantes, né? Só que lá eu coloco que é meu refúgio, né? Então, quando eu tô meio estressadão aqui na rotina de Maringá, que é mais estressante, né? Então aí eu corro para Castelo, lá na casa dos meus pais, e aí lá eu consigo dar uma relaxada. Só que, cara, a minha história é engraçada, porque assim, por morar em cidade pequena, eu aprendi que eu precisava saber de tudo um pouco, certo? Porque eu falei, se eu não aprender de tudo um pouco, eu não vou conseguir emprego em lugar nenhum. Então eu aprendi marcenaria, carpintaria, aprendi a mexer com solda, aprendi a mexer com ferragem no geral, aprendi a mexer com parte digital, só que tipo, fazia minhas montagens no Paint lá, velho. E era isso que tinha, aprendi assim. Sim. Hoje em dia não mudou muito não, essa parte digital eu jogo pro meu irmão. Mas foi assim, e aí, sei lá, com 2009 eu entrei pro Colégio Agrícola, lá em Diamante do Norte. Você ia ser agricultor. Eu ia ser técnico agropecuário. Agricultor, que daí é o ensino médio, 4 anos. Isso, é o médio, 3 anos, só que ele tem um integrado técnico, né? Uhum. Então aí eu fui lá para Diamante do Norte, que dá uns 150 km daqui, da nossa região aqui. E aí lá fiquei por 3 anos. Quando eu saí de lá, meu pai também é técnico, ele falou assim, por que você não tenta uma faculdade na área? Aí eu passei na Uningá é moleza, né? Aí eu fui para Uningá e lá eu fiz meio ano de agronomia. Eu falei, cara, na verdade eu saí de casa para fazer o técnico, não com a intenção de estudar, mas com a intenção de sair de casa, entendeu? De morar longe de pai e tudo mais, não ter que dar dor de cabeça para eles, era eu responsável por eu mesmo, né? E aí quando eu vim, fiz 6 meses de agronomia, não me dei bem, e aí eu fiquei os outros 6 meses indo pro bar. Aí eu falei, nossa, que arrependimento. Porque quando eu vim, terminei o colégio agrícola, eu já vou avisar que o meu TDAH às vezes pode fazer eu dar uma voltona. Pode ficar tranquilo. E aí a gente vai misturando uns assuntos no meio. Mas enfim, aí quando eu cheguei do colégio agrícola, eu falei pro pai, pai, eu queria fazer educação física. Aí ele falou, mas tenta fazer agronomia, que já tá na tua área e tal. Eu falei, pai, tá, vamos fazer então. A gente conversou em off, eu falei que eu cedo às vezes, né? Eu falei, vamos fazer agronomia. Aí eu fiz, não gostei, fui pro bar, e aí depois eu migrei para educação física. Aí me formei... Na Uningá mesmo? Na Uningá, Uningá. Aí me formei como professor de educação física, né, licenciatura. Dei aula por 3 anos, na verdade foi estágio, né? Só que lá em Castelo, eu era professor, porque o estágio lá era assim, te joga na sala e você se vira aí. Se precisar de alguma coisa, pode chamar a gente, era basicamente isso. Então eu peguei muita experiência em dar aula lá, né? Isso me ajudou depois, no futuro, quando meu contrato estava encerrando, o pessoal da empresa que eu trabalho hoje falou, liberou uma vaga aqui no atendimento, você quer? Aí eu falei, meu contrato aqui está acabando, acabava em outubro. Isso era, sei lá, em setembro. Aí eu falei, setembro não, agosto, Aí eu falei, vamos. Aí ele falou, então pode vir.
Aí eu já encerrei o contrato lá antes de acabar e vim. Isso era em que ano, mais ou menos? Isso era em 2017. 2017. 17, aham. Daí você fechou o contrato com o professor, parou de dar aula Parei e de foi dar aula. trabalhar com vendas. Isso, Tá, exatamente. já tinha vendido? Na verdade, não foi bem vendas a princípio. A princípio foi com atendimento. Atendimento ao cliente final, né? Só que era mais dúvidas, resolução básica de problemas, né? O primeiro filtro da resolução de problemas era eu que passava por mim, né? E aí agora, com uns 3 anos para cá, que virou venda, né? Continuo com dúvidas, só que aí agregou venda de varejo e venda de atacado também. Que hoje você trabalha com vendas de produtos de narguile. Na verdade, assim, hoje a empresa diversificou muito. Lá em 2017, quando eu entrei, era só arguile. Então era, na época, um dos maiores sites do Brasil de arguile. arguilebr.com.br. Ela é de Maringá? Aqui de Maringá. Uhum. Ah, mas espera lá, você estava trabalhando com o professor Nova Esperança, mas você morava aqui ou você morava lá? Não, morava em Castelo. Em Castelo, isso. Morava em Castelo ou morava aqui? Morava em Castelo. E começou a trabalhar para cá, você se mudou de volta? Não, ainda não. Trabalhava aqui morando em Castelo. Em Castelo. Isso, porque... vamos entrar, agora essa parte é legal. Porque assim, eu namoro a Karina, hoje a gente é casado, mas a gente namora desde 2009, quando eu estava no colégio agrícola ainda. Certo. Né? E aí nesse trânsito da faculdade, a gente comprou uma casa, Minha Casa Minha Vida, lá em Castelo. Então ela comprou uma casa lá, então a gente tem um imóvel lá em Castelo, hoje minha sogra que está morando lá. E aí, quando eu vim para cá trabalhar na Arguile BR, morando lá, vinha todo dia de ônibus. Sim. Pegava 2 ônibus para vir e 2 para voltar. Só que aí ficou muito cansativo. E eu tinha na época um Escortinho, um Escort Hobby, que era um Escort que meu pai tinha me dado, que ele falou assim, é só para você vir da tua casa aqui na casa do pai, tipo, para andar 3 km, sabe, coisa pouca. Porque o carro era um carrinho velhinho, não aguentava. Pois eu fiquei quase 1 ano vindo de Escort para cá, para Maringá, de Castelo aqui, não sei como é que ele aguentou, não me pergunte que eu também não sei. Só que eu sempre fui muito curioso, né, ele dava problema, por exemplo, uma vez deu problema no carburador, eu mesmo tirei o carburador dele, mandei para arrumar, depois instalei de novo. É curioso, né? Enfim, aí... Na hora que eu vi que estabilizou aqui, né, o emprego e tal, tava tudo certinho, tudo redondinho, que eu vi que eu não ia ser mandado embora naquele momento, eu falei assim, amor, vamos dar um passo para frente? Vamos. Aí, vamos mudar para Maringá então. Aí eu fui falar com meu pai, falou, André, tem certeza que você vai? Aqui você tá dentro de casa praticamente. Falei, pai, vamos tentar, se não der a gente volta, pelo menos a casa aqui é nossa, a gente tem um lugar para voltar. Eu vim para Maringá com o intuito de comprar um apartamento aqui, para vir morar aqui e fincar o pé aqui, né? E aí, por fim, deu certo de achar o apartamento, só que não era o que eu queria, né? Depois de, sei lá, 5 anos morando aqui, 4 anos morando aqui. A gente achou, tava até vendo um apartamento que fica ali na Gedner, o Garda, Sim. Né? Só que eu falei assim pra Karina, eu falei, amor, precisa ter uma churrasqueira. Precisa, é obrigatório ter uma churrasqueira em casa. Eu gosto muito de churrasco, né? Então, às vezes, dá uma segunda-feira, eu vou lá, amor, vamos fazer um churrasco? Hoje não, porque a gente tá de aluguel num apartamento pequeniníssimo e não tem churrasqueira. Mas assim, dava na segunda-feira, vamos fazer um churrasco? Vamos. Aí assava 2, 3 pedacinhos de carne só pra gente jantar e é isso. Pãozinho de alho, aham. Mas é os melhores churrascos, aquele que é feito de última hora. Exatamente. E aí, eu tava conversando com outro rapaz, e aí eu já tinha até desistido. Falei, amor, deixa esse negócio mais pra frente, vamos ver mais pra frente. E aí você me mandou mensagem. Sim. Você mandou, eu tô no lugar de tal pessoa agora, de fulano de tal. Você ainda tá a fim de comprar? Você quer conversar? Na hora que você veio falar comigo, meio que deu um estalo assim, falei, amor, vamos comprar esse negócio? Falei, vamos, porque eu falei, a gente tava meio desanimado. Só que aí o João veio agora com essa opção. Aí eu comecei a pesquisar sobre imóvel, né? Sim. E aí eu vi aquele canal do Primo Pobre, do Eduardo Flodberg. Eu adoro ele, por sinal, ele é muito bom. E aí eu comecei a pesquisar sobre os conteúdos de Minha Casa Minha Vida e tal. E aí ele tava explicando que é bom comprar e tal. E aí eu comecei a ficar muito imerso nesse assunto e meio que casou com você me mandando mensagem, sabe? Sim. Aí eu falei pra Karina, amor, vamos arriscar? Vamos arriscar, já estamos aqui, vamos tentar. Até eu achei que não iria passar a documentação, né? E aí depois você só me mandou, deu certo aqui, tá? Pode vir para assinar o contrato. Eu falei, meu Deus, deu certo mesmo. Agora... E esse medo da documentação muita gente tem, tá? Porque fala assim, será que vai passar? Será que não sei o quê?
fica preocupado com o score, fica preocupado que uma vez já teve um problema de 5 anos. Gente, calma, não é assim muito bem que funciona. Né? Até tive um caso recentemente, no finalzinho do mês passado. A menina, nossa, eu passei só pra olhar, mandei a documentação só pra ver se deu certo e deu, agora eu tô aqui, né? Então, é um processo, porque a gente vai ali, começa a conversar, começa a encontrar algo que faz sentido. Pô, mandou a documentação, aprovou? Eu falo que é a primeira alegria, porque pô, deu certo. Deu certo. Agora qual que é o próximo passo? Ver valores. Vem o primeiro baque. Vai dar aquela assustada e depois vai se reorganizando e vai voltando. Sim. E a gente tá aguardando ansiosamente pra esse ano já ter a segunda alegria, que é entrar no imóvel, né? Exatamente. E tá, você comentou, vamos voltar um pouquinho lá. Vamos. Eu falei, meu TDAH ele vai indo e voltando. Normal, eu tenho o Aldinho ali o meu é bem complicadinho também. Você hoje é casado com a Karina. Você falou que estava com ela desde o colégio agrícola. 2009, Onde vocês se conheceram? Em Castelo, ela é de Castelo também. De Castelo. Na verdade, a nossa história é bem curiosa, porque a mãe dela, minha sogra, ela trabalhava numa empresa que era da tia da minha mãe. Ela era funcionária de uma empresa da tia da minha mãe que fazia pano de prato. Fazia pintura, né, de pano de prato. E por ser a tia da minha mãe, eu sempre estava lá, brincando com os primos, que na verdade são primos da minha mãe, só que era da mesma idade que eu. Então eu sempre ia lá. E a minha sogra na época, não era minha sogra, mas enfim, ela olhava e falava, chegava em casa e falava pra Karina, eu encontrei o Carlos André hoje, ele é tão bonitinho. E ela ficou falando isso pra Karina, mas assim, totalmente despretensiosa, só falando porque falavam que eu era bonitinho quando eu era pequeno. Não sei se é porque eu tinha muita sardinha aqui, né, no nariz, mas aí, enfim. E aí começou uma coisa aí com a minha sogra. Tá, beleza. Passou o tempo, eu era muito amigo dela, porque ela é 1 ano mais nova que eu. Só que, como uma cidade pequena, a relação de amigo ali é meio que todo mundo junto, né? Sim. Então a gente sempre conversou, a gente fazia a campanha do Zé Gotinha junto, inclusive. Saía pra bater palma nas casas, enfim. E aí depois eu já no colégio agrícola, né? A gente começou a namorar em outubro. Eu entrei no começo do ano de 2009, comecei a namorar em outubro. E nesse ano, a gente meio que foi num casamento junto de um amigo, né, com os pais e tal. A gente foi nesse casamento e a gente foi na fila para pegar a comida junto, um na frente do outro. E aí minha sogra de novo, olha que bonitinho os dois juntos, podia dar um casalzinho. E foi nesse dia que, porventura, a gente se conversou e deu o primeiro beijo, sabe? Foi tipo dia 24 de outubro de 2009. Então a primeira namorada pro resto da vida. Foi uma namorada que foi pro resto da vida. A gente teve um período que a gente ficou separado, né? Que é aquele período de 18 anos que você tá tentando descobrir tudo da vida e depois você vê que você é um tonto. Foi realmente isso que aconteceu. A gente ficou 1 ano separado e depois a gente já voltou noivando e casando e é isso, sabe? Sim, Foi isso. A gente se escolheu muito novo e a gente se quer pro resto da vida mesmo, sabe? E tá com filho aí pra fazer 2 aninhos, o José. O José vai fazer 2 anos agora, dia 29. Filho é uma coisa que a gente sempre quis ter. Sempre quis, só que sempre teve receio, né? Porque, aqui no Brasil é complicado, velho. A economia do Brasil é complexa demais, né? É um país muito grande e tal. Então eu sempre fiquei meio com o pé atrás de ter filho. Só que até o momento que a gente falou, ou é agora ou a gente vai ficar velho demais. Sim. Né? Porque, não velho demais, mas pra mulher já vai complicando, né? Eu vou fazer 31, ela vai fazer 30. Então vai complicando pra mulher. Aí eu falei assim, amor, então já tem que ser meio que agora, porque se a gente quiser ter um segundo, pelo menos uns 3, 4 anos de diferença um pro outro, né? É o que a gente pensa. E aí, basicamente foi isso. Vamos ter. Cara, foi até engraçada a história de ter um filho, porque assim, todos os nossos amigos demorou um tempo para até engravidar, né? Porque tomava remédio por muito tempo, desregula tudo e tal. Aí eu falei, amor, então vamos parar de tomar o remédio e a gente vamos tentar, né? Rapaz, na primeira tentativa, José já falou assim, é eu que vou. É eu que vou. E na primeira tentativa, a Karina já ficou grávida e já foi uma gravidez também super tranquila, né? E o nome é um nome que a gente já tinha escolhido muito tempo atrás, que é o nome do avô da Karina e do meu bisavô, que é José, né? E aí o Miguel foi uma escolha que não carrega familiar, né? Porque o José carrega familiar. O Miguel José carrega dos dois. Dos dois. O meu bisavô e o avô dela. Entendi. Né?
E aí o Miguel foi, porque Miguel é muito lindo. E tem o Arcanjo Miguel também, Miguel. né? Aí eu falei, pô, José Miguel combinou muito. Esse é o nome dele. E agora a gente já tá começando a estudar a possibilidade do segundo. De dar um irmão pro José Miguel. Agora a gente tá perguntando pra ele, ô filho, você quer um irmãozinho? Ai, Quer. Mas você vai brigar com ele? Espera ter um irmão e começar a ficar grandinho. E pensando ali, vamos supor, o José Miguel, ele chegou a influenciar em vocês quando vocês começaram a buscar imóvel aqui em Maringá? A vinda dele? Tá, querendo ou não, influencia, cara, porque assim, a gente já veio com esse intuito, né, de comprar um apartamento. Só que aí quando você tem uma pessoinha que vai depender de você, te parece que dá uma carga maior. Você fala assim, não, eu preciso ter pelo menos um teto que se acontecer alguma coisa, eu tenho um teto para morar, né? E aí meio que sim, influencia sim. Porque eu falei, agora é agora mesmo. É meio que as coisas meio que foram se juntando para dar certo, assim, sabe? Mas sim, a resposta influenciou demais. E até a escolha, eu lembro que a localização para vocês era muito importante. Porque na época a Karina estava com um estúdio lá naquela região. E a Arguile BR, que eu tô até hoje, também é lá naquela região, é ali na Nildo. Então, tipo, tava tudo perto. Eu falei, pô... E aí tinha umas opções que era, tipo, lá perto da Uningá. Aí eu falei, amor, eu não quero um empreendimento lá longe. Falei, tá, beleza. Aí vai que depois a gente vai ter que vir todo dia pro centro pra vir trabalhar. Falei, beleza, mas lá é maior. Falei, mas é muito longe, é o tanto que Nova Gama está de combustível. Falei, compensa pegar um pouquinho menor aqui, porque realmente é um empreendimento de 47, acho que é, né? 45. 45, isso. Falei, pega um de 45 aqui, é pequeno, mas vai ser o primeiro, depois a gente, sei lá, vende e compra outro, né? É um imóvel, não vai perder, né? Ele só vai valorizar, na verdade, né? E foi engraçado que eu não precisei dar o carro, eu tava com medo de dar o carro de entrada, sabe? De ficar sem carro, com filho pequeno, com não sei o quê. E eu tava com medo disso. E aí, quando chegou, eu não sabia que eu tinha tudo aquilo de saldo do FGTS. Aí chegou e falou, não, e ainda dá para parcelar em 60 vezes se você quiser o restante que ficou, o pouquinho que ficou aqui. Falei, então faz em 60 porque eu não sei como é que vai estar daqui um ano quando ficar pronto esse negócio. Falei, é melhor depois eu ir amortizando do que me compromissar agora com um valor a mais da entrada. Né? Eu lembro disso, você falou, não, dá para ir até 60, então vai ficar quanto a parcela? Não, você fica menos tempo, vai ficar alto, mas eu consegui pagando em duas, você começa a fazer conta. Não, vai 60 mesmo e eu vou adiantando. Foi exatamente isso. E o que vocês acharam da experiência do decorado? Porque vocês viram o decorado físico. Até o José, ele pegou um ursinho, ele não largava o ursinho, virou quase dele ali, né? Cara, na verdade, eu já tinha visto aquele imóvel, a gente já tinha ido lá uma vez, só que a gente foi com a cabeça de que era um apartamento maior. Então a gente foi com a cabeça é muito pequeno. Muito pequeno. E aí a gente tava morando também numa sobreloja que tinha 150 metros quadrados. Gigante. Então, tipo, a sala era o apartamento inteiro, né? Aí eu falei assim, amor, é muito pequeno e tal, não sei o que, não vai dar certo. Só que aí na segunda vez, que aí eu já tinha pegado uma bagagem de experiência com o primo pobre e tal, e pesquisando, que aí eu tava vendo que os apartamentos daqui pra frente cada vez vai diminuir mais o tamanho, né? Sim. E aí começou a me botar uma pressão interna, eu falei, eu preciso comprar logo. Aí eu fui com outros olhos, né? Eu falei, nossa, 45, mas 45 também não é tão pequeno assim, porque, tá, beleza, agora nós somos em 3 em casa, mais um cachorro, aí a gente pegou no térreo que tem garden. Falei, pô, o garden, querendo ou não, é 12 metros quadrados, se não me engano. Se não me engano, é mais ou menos isso. Aí eu falei, pô, são 45 mais 12. Tá, não é coberto os 12, mas são mais 12. Mais 12, tem espaço para gastar energia, né? E ainda garante a churrasqueira, não perdeu a churrasqueira. Exatamente. E aí, o que eu tava pensando? Eu tenho um problema, agora eu tô tratando na terapia, a gente tava conversando mais cedo. Só que eu tenho um problema que parece que me dá a impressão de muito preso quando eu tô, tipo, sei lá, no 3º, 4º andar. Eu fico muito preso. E aí eu preciso de uma área de escape, uma terra, pra ir pisar e olhar pro nada, assim, sabe? E aí, pra mim, casou muito esse imóvel que eu peguei. Porque tem essa minha área de escape, eu consigo ir lá fora e eu tenho lá dentro. Só que aí, o que eu pensei? Amor, 45 metros não é ruim. Vai ser fácil de limpar porque é pequeno, para manter organizado também é pequeno, então dá para organizar tudo certinho. E, cara, assim que a gente viu ele fisicamente, eu falei assim, com esses olhos, eu falei assim, amor, é esse. Ela falou, você tem certeza? Eu falei, amor, se não for esse, a gente vai pegar um menor mais para frente, então vamos nesse. Os 45 metros quadrados hoje, Maringá, até puxando agora um pouquinho pro imóvel, né?
ele vem mais ou menos, desde que eu comecei a trabalhar no mercado faz uns 3 anos. Já estava em 45. Então ele vem se mantendo nessa média de 44, 45, 44, 45. Ano passado lançou um que tem 2 plantas, um de 37 e um de 45. Entende? Desse ano já lançou um outro, um de 42, outro de 45. Eu não duvido que daqui para frente pode ser que comece realmente a reduzir mais um pouco. E tem outra coisa, hoje o custo para a construção civil está muito alto. Então hoje o que vocês pegaram ali por um valor de 245 mil, vocês vão pegar bem mais afastado do que vocês procuravam. E não que uma região ruim, uma região boa que está em desenvolvimento. E eu vejo assim, né, como você falou, não, para mim é importante aqui por conta da localização, tem que ter a sacada. Eu acho que tinha uma certa urgência também para entregar, você não queria algo que fosse tão longe. Eu lembro que, se não me engano, isso foi uma das conversas também, né? E teve mais alguma coisa. Era a escola do José. Eu sabia que tinha alguma coisa com o José ali. Não, porque o José fica em tal lugar, tem que ficar na região. É a escola porque ele tá numa escola, ela é particular, só que a gente tem o benefício da prefeitura aqui, né? Que a gente, quando foi matricular, não tinha vaga na prefeitura e aí eles colocaram numa particular. Eles que pagam a vaga, então a gente não tem custo nenhum. Aí eu falei assim, pô, não dá pra perder esse benefício que a gente teve, né, cara? Já que tá aqui, é uma escola boa, falei, a gente precisa ficar nessa região. Por mais que o ensino infantil é pouco tempo, né? Sim. Mas foi isso. Isso é interessante, né? Porque quando você começa a criar raiz na região, é muito difícil você crescer. Exato. É quase a mesma coisa da cidade pequena. Eu venho de cidade pequena também. Então, cara, é um baque, porque minha rede de amigos era 2 passos, eu tava na casa de todo mundo fazendo todas as coisas. Aqui não, você é bairrista, você tá ali no bairro, você resolve a vida no bairro, né? Sim, exatamente. E deixa eu perguntar também, como que foi pra você? Você comentou que foi atendido por outro corretor, eu entrei mandando mensagem falando que tava sumindo, realmente isso aconteceu. Você acha que hoje teve muito impacto a diferença de atendimento? E eu não tô falando pra você comparar o meu atendimento com outro corretor, mas eu falo assim, o que faz a diferença na hora do atendimento para vocês falar, não, vamos avançar ou não vamos? Cara, eu acho que, para mim, o que pesou mais é que você era mais ou menos da mesma idade que eu. Eu tava conversando com uma pessoa que é mais jovem, sabe? Porque eu sinto, pelo menos com as pessoas mais velhas, é um tratamento mais engessado, sabe? É mais isso aqui, seguindo aqui. E com você foi uma conversa, parecia que eu estava conversando com um amigo meu, uma conversa de jovem, assim, espontânea e tal. Então isso foi o que me cativou em você, né, na hora que você entrou em contato. E isso eu prezei muito, porque parece que, assim, realmente ele está falando na minha língua, entendeu? É uma língua mais jovem. Então é isso que faz sentido, não faz? Faz. Até essa questão de quebra de geração é muito interessante, até pra nós na hora que tá atendendo. Cara, se eu pego uma pessoa de mais idade, eu falei, cara, eu tenho que tomar um pouco cuidado, às vezes eu tenho que falar de diferente, se querer falar aqui. Às vezes não palavreado, mas até a forma de explicar. Sim. Né? Porque eu acredito que hoje você esteja com isso ainda, está, né? Daqui a um tempinho vai acabar igual seguro de obra. Nossa, questão de explicar seguro de obra, né? E é um processinho chato aquilo ali. Chato, cara, chato. O seguro de obra, ele é complexo, né? Para você explicar para uma pessoa leiga que não sabe, ele é complexo. E por mais que você tenha explicado para mim, eu também fui atrás de saber. Porque assim, você explicou muito bem, só que mesmo assim não dá para explicar tudo, né? Fica umas dúvidas, né? Igual, tipo, uma coisa que eu tava com dúvida acho que você não chegou a comentar isso, eu lembro. Mas o pessoal da construtora falou, o seguro obra não passa o valor da parcela. Aí eu falei, será? Fui pesquisar. Pode passar. Né? Então eu já fui com outro pensamento, né? Porque, falou pra mim que pode, mas depois eu pesquisei e falei, não, os caras falaram que pode passar. Então eu meio que vou estar preparado pra isso, sabe? Hoje é uma coisa que eu deixo muito claro pros meus clientes normalmente. Cara, pode passar sim da parcela, mas é exceção, não é regra. Né? Só que a gente começa a ter uma noção do empreendimento. Como você pegou um empreendimento andando, você começa a ver, tá em X% de construção, tá em tanto seguro de obra. Então ali você consegue ver, não vai passar. Tem alguns que já sobem um pouco mais rápido. Esse aqui tá perigoso. Cara, mas assim, e o seguro de obra, eu falo assim, que ele é algo mal compreendido, porque a gente olha com ele como débito. O que quer dizer? Só vai dinheiro embora. Não, mas é uma segurança que precisa ter ao longo dos 3 anos. Claro, quem comprou no final, menos tempo, né? Mas é um investimento alto, 245 mil. E você não ter a segurança que esse imóvel vai ser entregue, eu acho que isso ia gerar muito mais ansiedade do que ter ele ali no mês. Exatamente. E eu vi que tem muita gente que confunde o seguro obra com o financiamento.
Eles acham que o seguro-obra já está abatendo nas parcelas do financiamento. Não, seguro-obra é uma coisa, financiamento é outra. Mas eu acho que a pessoa que... isso até eu acho que uma dica para quem está assistindo, dá uma pesquisada antes, né? Conversa com o corretor, é claro, tira todas as dúvidas que você tem, mas dá uma pesquisada também por você. Porque assim, às vezes o corretor ele tá na correria ali, faltou falar uma coisinha, isso falta, é normal, né? Mas dá uma pesquisadinha, ou tô com dúvida, João, me ajuda aqui, cara, tô com dúvida nisso. Claro que você vai ajudar, Sim. né? Mas eu acho que é interessante a pessoa pesquisar e se ficar com dúvida falar. Porque eu não, porque eu já tinha pesquisado antes, né? Mas teve um amigo meu que comprou e depois ele veio doido comigo. Velho, esse negócio do seguro-obra aí, o que eu faço? Eu falei, cara... aí eu expliquei pra ele, mas o cara tinha que ter me falado isso. O corretor falou, mas você também não foi perguntar pro cara, ué. O cara não é obrigado a te falar também. Você esqueceu, ele esqueceu também. Normalmente a gente tem que passar, sim, né? Claro. Acontece. Infelizmente são gafes. Mas o que eu vejo, assim, tá? Eu expliquei seguro-obra hoje para um cliente, não é todos. Não é você, tá? Deixa bem claro que não é você. Explico seguro-obra hoje. Tá tranquilo? Não, tô tranquilo. Aguenta, vambora. Vai lá, aprovou, tá, vamos negociar os valores. Tem seguro-obra, lembra do seguro-obra? Lembro e tal. Assinou o contrato, vendeu tal. João, o que é seguro de obra mesmo? Acontece. Porque o processo, ele é burocrático, ele é muitas etapas, né? E eu falo que cada etapa é uma emoção diferente, né? Sim. Escolher o imóvel é uma emoção, olhar se o lazer é outra emoção, visitar o decorado é outra, o crédito aprovado é outra, a entrada depois é outra. E depois que ele ficar pronto, ainda vai chegar a parte que demais vocês mesmos de mobiliar isso daí e vai ser outra emoção, né? Então todo esse processo é uma emoção. E você falou uma coisa bem legal que é sobre pesquisar. E muita gente também não pesquisa hoje sobre o financiamento, né? Você comentou, eu nem lembrava que eu tinha tanto FGTS. Nesse tempo você já juntou o FGTS de novo? De novo. Daqui a pouco você vai estar amortizando seu financiamento com o FGTS. Exatamente. E tem gente que não olha isso, né? Exato. Que é uma cartada muito boa. Já pensou também alguma estratégia quando começou o financiamento? Já. Na verdade, assim, eu até preciso confirmar isso, não sei se é real, mas parece que quem recebeu o benefício, não sei se pode amortizar logo de cara, né? Tem que esperar um certo tempo. Normalmente 5 anos para quem pegou Minha Casa Minha Vida. Isso. Porque senão ele devolve proporcional ao subsídio. Isso, foi mais ou menos isso que eu entendi mesmo. E aí eu falei assim, então beleza. Então já que eu não posso amortizar, entre aspas, agora... Então vamos deixar para amortizar daqui 5 anos. Aí eu já vou ter um saldo maior também do FGTS. O FGTS pode. Pode? Pode. E aí eu pensei no quê? Ver depois, acho que pelo aplicativo dá para ver, mas ver quanto que é uma parcela de valor real, né? E juntando por mês esse valor real, né? E deixando lá. Deixa o dinheiro guardado. Na hora que deu os 5 anos, vai lá e amortiza tudo esse tanto que eu deixei guardado, né? Porque eu acredito que não vai ser um valor tão alto. Não. Porque aí vai amortizando, em vez de amortizar parcela, amortiza valor, né? Eu ainda preciso estudar mais sobre amortização, não é a minha área. Tranquilo. Quando você paga ele de trás para frente, a gente fala que amortiza no tempo, né? Tem 2 maneiras de amortizar. Ou no saldo devedor e tentar diminuir o valor da tua parcela. Ali você não ganha muito. O que não é vantajoso. Não é tão é vantajoso para quem tá apertado. Sim. Tá? Precisa diminuir o valor da parcela, legal. Mas agora quando você paga de trás para frente... Uma parcela hoje, vamos supor, eu não lembro quanto ficou a sua parcela, tá, André? Mas vamos supor que ficou R$1.000. Se você bater R$1.000 de trás para frente, você vai pagar pelo menos umas 4 ou 5 parcelas de trás para frente. Que é aquela história, né? Média de quitação de financiamento é de 10 a 15 anos. A pessoa, nossa, mas eu vou ficar 35 anos pagando a pena. Não, se você organizar isso aqui, tem bem menos. E é o que vai fugindo das pessoas. Nossa, mas 35 anos numa dívida. Eu falei, não vai ser. Não é. Se organiza que não vai ser. Ou senão a pessoa chega, mas é um imóvel para a vida toda. Eu falei, também não precisa ser. Se você quiser que seja, pode ser. Mas não precisa. Não necessariamente, né? Não necessariamente. E isso era interessante que você comentou, que hoje vocês são um apartamento de 45, mas se um dia vier um segundo filho, vocês pensam em mudar um maior. E pode fazer. Pode vender o seu, pegar toda aquela valorização e dar entrada em um outro, né? É o que a gente pensa. A gente morou num apartamento muito bom aqui em Maringá, só que ele também era muito caro, né? Em contrapartida. E aí a gente sempre coloca ele como referência. Ele era um apartamento de 70 metros quadrados, acho que é 70 ou 77. 3 quartos, né, uma suíte e tal. Então, essa é a nossa referência. Só que
Na época que a gente morou nele, ele custava 600 mil. Falei, não, mas a gente não tem cacife para isso agora. Falei, mas vamos dar o primeiro passo no apartamento pequeno e depois, isso é um pensamento de longo prazo, Sim. né? Então eu falei, mais para frente, depois que a gente amortizar bem, quitar esse apartamento, aí a gente passa ele para frente e vai em busca de um novo, né? Hoje você Maior. não precisa nem quitar seu apartamento se você quiser passar ele para frente. Ah, é? Isso eu não sabia. Você consegue fazer um processo que a gente chama de interveniente quitante. Vamos supor, eu quero comprar o seu apartamento. Eu vou financiar com a Caixa também, independente se é pelo Minha Casa Minha Vida ou não. O meu financiamento quita o seu. E se tiver lucro, você recebe o lucro. Que legal. Então hoje você não precisa ter essa espera longa. Vou esperar quitar. Não, valorizou bem. Estamos num momento de mudança. Nossa condição de vida mudou. Isso. Vamos anunciar, vamos colocar para venda. Vamos colocar para jogo. O imóvel tá aí para isso, né? Exato. Né? E a gente tem muita gente que tem essa visão, pô, vai ser meu primeiro imóvel, vai ser meu imóvel da vida outra. Que eu fico, cara, não, vamos planejar que a gente vai para frente, né? E a gente vai mesmo. Agora, trocando um pouquinho de assunto, que eu também tenho esse TDAHzinho, você também é criador de conteúdo, já criou conteúdo algum tempo da vida? Como que começou isso? Como que foi essa experiência? Cara, na verdade, foi assim, lá na Narguile BR, a gente via que tinha muito conteúdo de arguile, só que não era tão direcionado como a gente queria que fosse, mas era totalmente uma visão nossa ali, né, de empresa. E aí o Buda, que é meu amigo de infância, ele é fera demais, na parte de SEO, de marketing e tal. Ele falou assim, cara, e se a gente começar a gravar uns vídeos de arguile? E aí já tinha uns criadores grandes, né? Aí eu falei assim, mano, mas quem que vai gravar? Ele falou, você? Eu falei, eu não. Eu falei assim, eu sei conversar com pessoas, assim, ó. Eu não sei conversar olhando para uma câmera. Aí ele falou, cara, mas vamos tentar. Eu falei, sei lá, velho. Vamos tentar. Aí fizemos um piloto lá, gravamos o primeiro vídeo. Nossa, ficou terrível. Ele tá lá ativo até hoje no YouTube. Se pesquisar no canal da Arguile BR, tá lá. Era um vídeo que a gente, simples, estava explicando sobre um adaptador para uma mangueira de arguile. E eu lembro que, como não tinha experiência nenhuma, né, foi a primeira vez, eu falava uma frase e olhava pro lado para ver se tinha dado certo. Então todos os cortes do vídeo tem eu olhando pro lado. Assim. Só que aí depois vai pegando experiência, tal, vai gravando. A gente começou a gravar, tinha uma certa frequência, né? Chegamos a gravar 2 vídeos por semana no canal da Arguile BR, né? E aí depois a gente falou assim, quer saber? Vamos criar o canal do Firfão, que aí chamava Sessão com Firfão. Que a gente fazia uma sessão de arguile comigo, né? Então, aí às vezes eu fumava uma arguile, explicava sobre a arguile, eu fumava um sabor de essência, explicava sobre a essência, né? E aí essa foi uma loucura, que a gente chamava era um quadro, Drops do Firfão. Era vídeos de 1 minuto e pouquinho, falando de uma essência, e eram 5 vídeos por semana. Era um vídeo por dia. Só não sábado e domingo. Mas isso era pro YouTube? Pro YouTube. Isso era em 2000 Foi na pandemia, cara. 2021. Por aí. Por que não pro Instagram em 1 minuto? Cara, porque na época não tava tão bombado assim, esse tipo de vídeo de arguile no Instagram, sabe? Era mais o YouTube que jogava vídeo de arguile. Então a gente meio que ia nessa linha, entendeu? Vídeo na horizontal, seguindo essa linha, que já era o padrão que a gente tinha do canal Arguile BR, né? E aí depois que a gente migrou, falou, não, vamos postar também. Porque eu postei um vídeo no TikTok e viralizou o negócio. Deu 600 mil views em, sei lá, 1 dia. Aí eu falei, vamos investir aqui também. E aí a gente começou, aí fazia Instagram, tudo, aí migrou para vertical, né? Para vídeos na vertical. Mantinha os 5 vídeos por semana, era uma loucura total, porque o vídeo tem 1 minuto, só que o arquivo bruto dava 3. Principalmente quando errava. Vocês gravavam em um dia todos? Em um dia a gente gravava todos. Quem que editava? Era meu irmão e o Buda. Entendi. Você só ficava na frente da câmera. Eu elaborava roteiro e gravava, e participava do vídeo, né? E falava. Só que a parte de backstage ali era tudo ele, o Buda e meu irmão. Que também, o meu irmão hoje em dia trabalha só com isso, hoje em dia ele é fotógrafo de uma agência aqui em Maringá. E o Buda, ele faz a parte de marketing toda do site, do site Arguile BR. Hoje em dia a gente não está mais produzindo para o canal, não porque não quero, mas é porque a demanda de outros trabalhos vieram com mais força. Então, querendo ou não, era muito um hobby, sabe, gravar esses vídeos. Então, como começou a vir demanda de trabalho real, de grana, eu falei, cara,
infelizmente eu vou ter que ir deixando esse hobby de lado, cara. Deixa em stand-by. Porque aí eu tinha apartamento pra pagar. Aí eu falei assim, a gente vai ter que, infelizmente, parar. Não sei se... Ainda quero voltar com ele um dia, sabe? Eu não fiz um vídeo de encerramento no meu canal, não fiz. Porque eu não quero encerrar ele. Eu tenho dó de encerrar porque a gente construiu por muito tempo, né? Tanto o canal da Arguile.br como o meu. Então eu meio que fico com dó de fazer um vídeo de encerramento e falar assim, ó, nunca mais eu vou gravar, sabe? Então tá lá, tá em stand-by. Tem o grupo meu, os caras viram e mexem, mandam, ô Felipe, você não vai soltar mais vídeo aí não, velho? Fala, calma, um dia, calma. Deixa todas essas coisas que tá acontecendo passar, aí a gente volta. Dá mais estabilizada, conseguir dar um fôlego, se preparando pra maratona aí, tem que dar uma segurada. Exatamente. E como vocês decidiram correr? A gente falou em off, mas fala aqui vamos também. Falar aqui. O meu irmão, ele chegou um dia, era num domingo de manhã. Ele chegou assim, e eu nem tinha levado roupa, nem tênis, nem nada de exercício. Lá em Castelo, na casa dos meus pais, ele chegou assim, o que vocês acham de a gente correr a Tiradentes em Maringá em 2026? Falei, você tá ficando louco. Falei, você que tá jogando tênis quase todo dia, fazendo academia, você vai bem, né? O pai tem esse preparo aí, andando de bike um monte, correndo aqui, tá de boa. Falei, agora eu não, eu tô totalmente parado, sedentário, sem fazer atividade nenhuma. Aí eu falei, depois, né, pensando melhor, eu falei, acho que vira, velho, vamos participar? E aí eu fui correr nesse domingo com eles, o start foi esse domingo. Só que eu tava fazendo terapia e minha psicóloga já tava me enchendo o saco desde agosto pra fazer uma atividade física. Já vai fazer quase um ano, então. E aí meio que uma coisa juntou a outra, assim, e aí deu o start nesse domingo, eu fui correr com eles, coloquei um tênis lá do meu pai e fui. E aí eu falei assim, ó, agora o mosquitinho da corrida picou, vocês vão ter que acompanhar, porque vocês me deram a ideia, agora vocês vão ter que acompanhar também. E aí hoje em dia... a gente combinou o final de semana que a gente for para Castelo, corre todo mundo junto. Sim. Mas eu falei assim, para eu conseguir correr bem na Tiradentes de 26, eu preciso estar mais magro, né? Porque eu ganhei muito peso nesse tempo que eu fiquei sem fazer exercício. Eu sempre fui ligado a exercício, né? Só que eu fiquei muito tempo sem fazer exercício nenhum. É pura pressão da minha cabeça, eu fazendo pressão comigo mesmo, foi por isso que eu comecei a terapia também. E aí, agora... eu não consigo mais ficar sem correr. E não faz tanto tempo assim. Vamos colocar aí que faz 1 mês e meio que a gente teve esse start. Só que eu já tô vendo melhora, tanto no peso como no desempenho da corrida também, né? Então tá me dando, querendo ou não, um gás a mais aí. E a dopamina também, né, no cérebro. Exatamente. Aí, com isso tem os outros benefícios, né? Tá dormindo melhor, porque você chega mais cansado e tal. E eu gosto de ter essa vida de rotina, então a minha rotina é correr um dia sim, um dia não. No dia que eu corro, todos os dias, 5 horas da manhã eu acordo. Só que no dia que eu não corro, leitura. Aí eu leio 1 hora e pouquinho de leitura, no outro dia corrida. Aí assim vai, todos os dias. Só sábado e domingo que às vezes eu dou uma falhada, sabe? Mas é o dia de descanso. Eu dou uma falhada porque eu falei, pô, já tô a semana inteira fazendo isso, né? O cérebro precisa sair um pouco também. Não pode ser só rotina, né? E aí... reserva um dia do final de semana, que é quando vai pra Castelo a gente corre lá. Daí corre todo mundo junto, aí corre normalmente final de semana daí também. Isso, só final de semana que corre os 3 juntos, né? O meu irmão quer que eu vou pra academia com ele aqui, né? Inclusive eu preciso ir pra academia pra fazer fortalecimento. Porque como eu tô com sobrepeso, né? Tô mais cheinho, tá sobrecarregando o joelho. Tem lesão? Quase. A última vez que eu fui do médico, ele falou assim, teu ligamento tá isso aqui pra romper. Não força não. E eu jogava basquete. Com essa altura toda minha, jogava basquete. Mas isso de moleque, né? E aí ele falou assim, cara, não força, senão você vai romper esse ligamento aí você nunca mais vai ser o mesmo. Faça fortalecimento. E assim, agora voltando ali um pouquinho sobre o apartamento, hoje, se você fosse começar a procurar, você faria alguma coisa diferente? Ou você pesquisaria algo diferente também? Eu acho que não. Porque eu tenho muito essa questão da curiosidade, né? Então, meio que eu já estava sabendo onde eu ia entrar, sabe? Até você lembra que você falou, você fez as contas tal da entrada. E justamente eu já estava com a cabeça da onde eu ia entrar. Então, eu acho que eu não faria nada diferente. Talvez eu estudaria um pouquinho mais,
sabe? Sobre o assunto, sobre o financiamento e tal. Porque querendo ou não, de vez em quando pinta uma dúvida, né? Sim. E aí você pega, igual eu te comentei em off, tem um pessoal do grupo lá, e aí começa um soltar uma informação e o outro concorda, aí você fala, não, mas não é isso, é de outro jeito. Aí não é assim, aí tipo, igual falaram do seguro obra esses dias lá no grupo, falou, não, mas aí você tem que ligar lá na caixa que eles te reembolsam o valor que passou da parcela. Eu falei, cara, mas não foi isso que eu estudei. Eu não sei se realmente mudou do tempo que eu estudei um ano atrás. Reembolso do valor da parcela, não. Não, do seguro obra. Então, tipo, o que passar do valor da parcela. Vamos por 800, passou para 870, por exemplo. Aham. O reembolso não, porque se passou, é que alguma coisa encareceu a sua obra, tá? Seja o economia, que pode influenciar, não muito. Mas o que pode corrige influenciar. a TR, né? Uhum. Que eu brinco assim, a correção da TR do financiamento é o que corrige o seu FGTS. Se eu corrige o seu FGTS valoriza? Não, então é a mesma coisa, tá? Mas pode acontecer. Mas se passar, não vai ter reembolso. Eu também acho. Vamos pegar um exemplo, sem citar empreendimentos, mas empreendimentos onde, além do só a construção dentro do seguro, também está o terreno. Uhum. A Caixa libera recurso mais rápido ali para aquela evolução da obra. Então ele pode passar. Sim. Porque está tendo uma coisa a mais assegurada. Pô, passou R$100, por exemplo, não vai voltar. Precisava ser segurado aqueles R$100. Sim. Então, assim, é umas dúvidas que vão surgir e é muito detalhe. É muito detalhe. Eu até brinco que é muito detalhe, que eu falo assim, eu tenho parente de casa que é bancário, tá, de banco privado, e às vezes a gente tem alguns embates sobre financiamento. Por quê? É muito normal você ir para um banco privado onde só trabalha com a SAC, que é queria amortização constante, começa a parcela maior, vai diminuir tal. E não, quando a gente vai para Minha Casa Minha Vida é Price, que é a parcela linear e vem a amortização para frente. A gente fica, não, mas se for assim, acessado, não dá, por conta disso, isso, daquilo. Não, mas não dá para comprovar a renda. Não dá, porque tem que ser aqui. Então, assim, são muito detalhes, né? E eu falo, saber de tudo é difícil. A gente tem que se manter informado. Dúvida surge, eu até falei, né? Eu tenho alguns clientes que me mandam mensagem mês sim, mês não. E tem alguns que é mês sim e outros também, tá? E tá tudo certo, porque surge dúvidas. Eu até brinco com o William, que veio aqui no primeiro episódio, vira e mexe, ele me manda uma mensagem. Falei, cara, tá certo, tem que perguntar mesmo. Tá com dúvida, tem que surgir, né? Você pesquisou bastante, você falou que viu bastante lá do Primo Pobre, do Eduardo. O que você acha que fez a maior diferença no desbloqueio da chave? Além da questão de diminuir o apartamento, falou, pô, dá para entrar aqui, dá para entrar nesse financiamento? Cara, eu acho que foi realmente o medo de depois ficar muito pequeno, sabe? E o medo de oscilação do financiamento, né? Do Minha Casa Minha Vida. Porque parece que já mudou, né? Deu uma mudada. Deu uma mudadinha, né? Não muita coisa, mas mudou. Então eu fiquei nessa neura, assim, nossa, vai diminuir os apartamentos e depois talvez eu não consiga fazer. Mas é claro, isso era tudo neura da minha cabeça. Mas foi uma coisa que me pegou. Então eu falei assim, acho que é o momento. A gente tava com uma boa prospecção financeira e tal. Falei, amor, é agora. É isso, porque se a gente perder tempo, depois a gente não vai conseguir, por exemplo, um igual a esse, ou um parecido com esse. Mas eu sei, talvez seja só neura da minha cabeça. Ó, eu vou falar que não tanto, porque o último Garden foi eu quem vendi, tá? E foi poucos meses depois. Ah, é? Não foi coisa, eu acho que, se vocês forem em março, foi antes de junho. Então, assim, talvez já teria perdido o Garden. Tá? Hoje lá a gente só tem térreo. Então, assim, é um pouco de neura? Não, mas a urgência é importante. Porque, tipo, vou dar o exemplo do meu, né? Pô, eu peguei exatamente onde eu queria pegar. Sim. Sabe? Foi uma compra que foi exatamente no lugar certo pra mim. Quem chega antes tem poder de escolha. Exatamente, cara. Exatamente. Porque, tipo, eu vi que teve uns benefícios agora para quem comprou por último, né? De que teve alguns benefícios de não pagar seguro-obra e tal, que a construtora deu, né? E beleza, a estratégia deles, né? Ok. Só que eu falei assim, tá, mas o que será que sobrou de apartamento para esse tipo, né? De benefício que tá dando, né? Porque a construtora vai ter que ganhar em algum lugar, né? Lógico que vai. Então, aí eu pensei, pô, talvez se eu comprasse dessa forma, beleza, eu ia economizar, mas eu não ia pegar o apartamento que eu queria.
Então é uma coisa que você tem que colocar na balança, né? Ou não também, porque às vezes a diferença vai dando seguro de obra já aumentando o valor do imóvel. Aham. Então assim, eu tô pagando seguro de obra, beleza, mas aí você pagou 5, 10 mil abaixo de outra pessoa que pegou depois com uma isenção que na conta ia ficar por elas, né? Mas aquela sensação da bonificação, que mais uma vez não está errado, construtoras têm que dar bonificação mesmo, fazer sentido para aquele momento, né? E não anterior. Porque quem chega antes escolhe, quem chega antes pega as melhores condições, quem chega antes paga mais barato. Então faz sentido, né? E além da pesquisa, a questão do térreo, você falou que foi muito importante. Teve algo mais que foi decisório? Cara, eu acho que não. Eu acho que o você ter me chamado foi só o bater o martelo. Falar, não, tem que comprar mesmo, sabe? O você ter mandado ô, André, tudo bem? Eu vi que você estava vendo imóvel e tal, você não quer conversar? Aí eu falei, acho que é isso, cara. Acho que é isso. Você foi lá e você me pescou, sabe? Você fez o seu papel certinho de vendedor. Eu acho que foi isso, cara. Foi aquele oi sumida que você me mandou, sabe? E aí deu certo no final. E é interessante você falando, porque eu vejo assim, você teve um lado muito emocional na tua compra, que tá tudo bem, que a gente tem que ter esse apreço emocional. Só que também tava muito pé no chão do que você tava fazendo. Sim. Não deu um passo maior que as pernas. Na verdade foi um pouquinho, tá? Um pouquinho? Foi um pouquinho. O passo maior que a perna foi a cozinha. Que a gente já fez o projeto da cozinha e já tá pagando a cozinha. Mas foi depois da compra do apartamento. Sim, foi depois. Só que meio que a gente parcelou no boleto. Então esse um ano que a gente ia do término da obra, né? Então a gente já foi pagando a cozinha, uma parte da cozinha agora. Né? Mas vocês contrataram quando agora a cozinha? Então, a cozinha a gente colocou pela previsão de entrega, que era em julho, final de julho. Sim. Então a gente colocou ali, o boleto vai até... Esse é o último mês que a gente paga, então agora deu um ano de boleto. Aí... Vocês contrataram ano passado já a cozinha? Só que aí eu falei assim, não vou pagar tudo também, né? Vamos pagar uma parte, né? E a outra parte a gente deixa para pagar na entrega. Tá certo. Né? E aí paga, depois a gente fez um combinado lá de parcelar no cartão o restante e tal, mas depois que entregar. É igual a pedra de mármore também, já pagamos uma parte, a outra parte a gente paga só na hora que entregar. Então meio que já tá tudo com os contratos prontos. Assim que liberar, que fizer as vistorias, já entra. Agilizaram bastante, então. Sim. Só que assim, foi um ponto que depois que a gente assinou o contrato, eu falei, amor, será que a gente deveria ter fechado? Porque querendo ou não, tem o seguro obra que ele é progressivo, né? Ele vai aumentando e tem mais essa parcela, a parcela de entrada, que lembra a gente parcelou em 60 e tal, e mais a cozinha que entrou, que querendo ou não foi um valorzinho mais altinho também, mas também vai ficar do jeito que a gente sonhou em ter a cozinha, né? Então tá compensando. Só que assim, a princípio a gente falou, terror, é isso aqui, aí não saía pra nada também, não comia um lanche fora, com medo de não dar conta, sabe? Mas é que Só que aí vai se organizando, né? E aí a vida vai acontecendo, você vai vendo que vai dar tudo certo. Os primeiros meses com esses valores de compromisso a mais é onde pega, né? Depois começa a dar uma estabilizada. E principalmente que, tipo, morando aqui, pagando aluguel, condomínio aqui, então aí você junta com mais entrada, mais a cozinha, mais o seguro obra, que é progressivo. Então, no começo é assustador. Realmente, eu confesso, é assustador. Só que depois você meio que fala... Tá, não é tanto assim, tá? Dá pra ir com calma, se for com calma. Se, por exemplo, a gente não tivesse fechado a cozinha, hoje a gente estaria mais tranquilo, né? Mas também estaria sem cozinha. Não, mas ia dar um jeito. Mas é um assustador que vale a pena? Com certeza. Porque, cara, a gente sonhou tanto depois que a gente fechou o contrato do apartamento. A gente sonhou tanto com esse apartamento, cara, que a gente tá fazendo exatamente do jeito que a gente queria, sabe? Por mais que não seja ainda o apartamento que a gente quer, tal, maior, com 3 quartos e tal, mas a gente vai deixar do nosso jeitinho, do jeitinho que a gente pensou. Não sabe? É o sonho total, mas está deixando o apartamento dos sonhos atual. Isso. E pode ser que, por exemplo, isso vá valorizar o imóvel, sim, que é uma cozinha planejada, tal, a gente pretende fazer o quarto planejado também. Então é uma coisa que vai, querendo ou não, agregar. Então na hora de vender depois, a gente consegue vender com preço maior. Exato. É uma coisa que vai agregar, uma coisa leva a outra. Né? E principalmente cozinha, cara. Todo mundo busca uma cozinha planejada. É difícil você procurar alguém que não queira cozinha.
né? E tem que planejar, tem que deixar do gosto de vocês, cara. Principalmente se vocês vão morar ali durante um tempo, né? Pelo menos 5 anos. Pelo menos 5 anos. Mesmo se vier um irmãozinho pro José. Porque enquanto tá pequeno as crianças, né? Porque o que eu fico só assim, com o pé atrás em relação a ter 2 filhos é se vir uma menina. Só que quando tiver maior, porque é ruim ficar menino e menina no mesmo quarto, sabe? Por mais que sejam irmãos, eu acho que os dois perdem a privacidade. Então, enquanto tá pequeno, tá tudo bem, a gente se vira com um quarto só. Só que depois que vai pegando uma certa idade, é legal cada um ter a sua privacidade, cada um no seu quartinho, cada um no seu quadrado, né? Sim. Mas é isso, cara. E o da cozinha, eu nem sei se poderia fazer dessa forma, mas a gente fez. A gente fez uma cozinha em L lá. Eu tenho que lembrar o projeto, porque eu não lembro de cabeça. Mas a gente fez uma cozinha em L, então pega uma bancada embaixo da janela da lavanderia ali, digamos assim. Porque a lavanderia era aqui, né? Aqui e aqui a pia da cozinha. Isso. Então a gente puxou, estendeu ela pra cá um pouquinho. Mas não vai mexer em ponto hidráulico e nada, eu acho que não... Então, não sei. Então, eu vou puxar o ponto hidráulico tudo por dentro do móvel. Ah, por dentro do móvel? Eu acredito que não. Porque tem os shafts de onde são os pontos hidráulicos, eu acredito que dê certo. Eu acho que vai dar sim. Aí a gente parte ali para um arquiteto, coisa do tipo. Deixa essa parte pra esses caras. Aí foge um pouquinho da... Eu falo assim, tem coisa que eu olho que eu falo assim, nossa, isso aqui seria legal, isso aqui não seria tão letal, tal. Agora, falar tecnicamente, né, até eu tava conversando com outro cliente que eu vendi um empreendimento, ele pegou, ele é engenheiro, ele pegou, ele olhou assim, não, minha preocupação dá certo aqui. Eu falei, qual que era a tua preocupação? Cabe a máquina de lavar e uma lava-louça em cima. Eu falei, você falou que cabe, quem sou eu pra falar que não? André, muito obrigado por ter aceitado a participação aqui. Você quer deixar suas redes sociais pra galera também? Eu deixo sim. Vocês conseguem me encontrar em André Firfão no Instagram. No canal, acho que vale seguir lá, quem sabe um dia eu volto. É Sessão com Firfão, só pesquisar isso no YouTube que você já vai encontrar. O canal da ArguileBR realmente morreu, mas se vocês quiserem ver algum conteúdo relacionado a esse tema, é só pesquisar por ArguileBR no YouTube. E agora eu tô com um projeto novo, que é uma empresa que eu tô abrindo, que é o Galpão do Churras Store. Conta, não vamos encerrar não, conta o que é isso daí agora. Eu vou trabalhar com venda de lenha para churrasco. Lenha para churrasco. Na verdade vai ser tudo envolvido a churrasco. Mais pra frente, né? Tábua de cortar carne, facas, mas o foco agora é lenha. Então já tem já tem um lote pronto, né? E aí mais pra frente a gente vai investir em talisca para fazer defumado. Você vai vender direto pro cliente final ou pra atacado? Pra tudo. Prazer, sou cliente final. Mas pra tudo, a gente vai investir bem nesse mercado do churrasco, que é um mercado que eu gosto muito também, né? Além do Arguile. Começamos agora. O Instagram tá extremamente pequeno, mas estamos... Me manda arroba, eu coloco no Instagram, coloco no Claro. YouTube. E eu quero a lenha pra gente testar. Claro, pô, claro. Eu deixo uma de presente pra você. Ah, fechou então. Eu deixo. Fechou. Fechou? Beleza. É isso, João. Obrigado. Obrigadão. Obrigado pelo convite.